com os imprevistos por conta da pandemia. Tem Sim. mudança de voo. Bom, Foram jogando a gente em vários lugares. tudo bem. Mas chegamos. Tiveram que fazer teste à chegada ou assim? Não. Só para Eu embarcar. fiz na Itália porque já estava passando do horário. Aí pediram para a gente fazer. A gente já tinha Às feito. 72 horas. Isso. Muito bem. Eu não sei se Já está aqui, já estou a ver que já está a funcionar. Muito bem. Está live. Podemos então começar, não é? Sim, sim. Bem, muito boa tarde. Queria, enquanto Presidente do Politécnico de Leiria, naturalmente, institucionalmente, mas também pessoalmente, dar-vos as boas-vindas a Portugal, ao Politécnico de Leiria, que cumprimenta toda a comunidade do Instituto incluído. É muito importante para nós a vossa presença cá. Seguramente nestas redes colaborativas internacionais saímos todos a ganhar, aprendemos todos seguramente e o que vamos fazer depois é sempre melhor. Do lado do Politécnico de Leiria e nesta recepção simbólica, mas importante e de alto nível, como conseguem ver, temos cá a Vice-Presidente, a professora Rita Cadima, para a área académica, o Diretor da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, onde o querido está inserido, o professor Pedro Moroso, a professora Célia Sousa, que tem vindo a trabalhar, que tem um conhecimento, uma colaboração e que, no fundo, é a pessoa que também aqui, no fundo, foi o veículo para esta oportunidade. Portanto, a professora Célia Sousa coordena o CRID e diria que nesta área da inclusão é a nossa especialista, ou o nosso maior especialista no Politécnico de Leiria nesta área, e o Dr. Miguel Jerónimo, que é o próprio Presidente para a área dos estudantes e também para esta ideia da responsabilidade social, onde para o Politécnico de Leiria a área da inclusão é importante. Portanto, dizer-vos que esta recepção que é simbólica, mas tenta refletir a importância para nós da vossa vinda ao Politécnico, por termos aqui esta comitiva de alto nível em relação à estrutura dirigente do Politécnico de Leiria. Depois, se me permitirem, eu ia, na verdade, rapidamente caracterizar o Politécnico de Leiria enquanto instituição de ensino superior. Eu vou tirar a máscara. E o Politécnico de Leiria é uma instituição pública que tem hoje aproximadamente 14 mil estudantes. Temos 5 escolas superiores, a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, aqui também em Leiria, a Escola Superior de Saúde, também em Leiria. Depois temos uma escola em Caldas da Rainha, um pouco mais a sul, a caminho de Lisboa, 50 km, 55 km daqui, que é a Escola Superior de Artes e Design. Depois mais litoral e ainda um bocadinho mais a sul, a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em Peniche. A escola ou a Peniche? Foi a Peniche. Foi a Peniche, mas também a escola. Muito bem. Temos há 5 anos um núcleo de formação em Torres Vedras, que encosta mesmo a Lisboa, onde temos cursos técnicos superiores profissionais, na sua essência, nas várias escolas. Temos estes cursos e começámos um núcleo de formação em Pombal, aqui um pouco mais a norte, já a chegar a Coimbra. No fundo, esta área de um território de influência do Politécnico de Leiria, que eu diria que começa em Coimbra e chega a Lisboa, nesta faixa litoral oeste. Temos hoje 15 centros de investigação, todos avaliados muito positivamente pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e a Tecnologia em Portugal, e, portanto, são centros de investigação referência. Somos uma instituição que é altamente multicultural e inclusiva. Esta questão da inclusão para nós é importante
Já no último plano estratégico, um dos valores que tínhamos de forma transversal era a inclusão. Neste novo plano estratégico a 2030, também a inclusão é um dos valores do Politécnico de Leiria enquanto instituição. Lideramos, estava eu a dizer, da multiculturalidade e desta dimensão da inclusão, falando agora também da multiculturalidade e destas redes colaborativas internacionais. Hoje o Politécnico de Leiria tem um pouco mais de 70 nacionalidades diferentes na sua comunidade académica. Aproximadamente 10% dos nossos estudantes têm nacionalidade estrangeira, perto de 1.500 estudantes. E para nós esta ideia da multiculturalidade é muito importante, de tal modo que fizemos incluir na revisitação da missão do Politécnico de Leiria, no próprio Plano Estratégico 2030, esta ideia que somos uma instituição de ensino superior pública, multicultural, está lá. Achamos que é também uma dimensão importante e foi com um consenso, eu diria, transversal, aprovado por unanimidade, portanto, dar essa nota também da multiculturalidade. Para terminar, falar das redes colaborativas internacionais e como é que olhamos para esta área, e depois vou falar um bocadinho da inclusão e do percurso que temos feito. E a destacar esta ideia com um investimento grande na internacionalização que tem aproximadamente uma história de cerca de 15 anos, com maior investimento e em crescendo, com investimento na área da internacionalização, que tem a dimensão dos estudantes, mas sobretudo redes colaborativas também com outras instituições de ensino superior, organizações não governamentais, diretamente com Estados, com países, com municípios, de outros internacionais, naturalmente. Portanto, a nossa rede colaborativa com centros de investigação é alargada. Destacaria, num tempo mais recente, a nossa liderança da Universidade Europeia, chamada Regional University Network. Na Europa, a transformação do ensino superior tem uma prioridade grande para a própria Comissão Europeia e um dos projetos de maior investimento na Europa são as universidades europeias. Existem hoje 41 alianças na Europa e uma dessas alianças, esta que eu referi, a Regional University Network, é liderada pelo Politécnico de Leiria. E aí também um dos princípios da própria Universidade Europeia, não só a nossa, mas transversalmente na Europa, também está relacionado com a própria inclusão, em coisas tão simples como a mobilidade, que a mobilidade seja pensada para todos, que seja inclusiva, seja ela física ou até mesmo virtual, neste tempo que vamos vivendo. Estas redes colaborativas internacionais são, e nós temos ao longo do tempo também tido cada vez mais evidências da importância que tem nesta ideia que os grandes problemas globais só podem ser resolvidos com redes colaborativas também globais, porque de facto temos em comunidade global, todos muito a aprender uns com os outros e a gerar soluções coletivas nestas redes de colaboração. E na pandemia isso foi bem evidente. Quer estejamos a falar de coisas mais simples, mas ainda assim conseguidas em tempo recorde, como o diagnóstico da patologia, ou na vacinação, no aparecimento das vacinas, e só com este conhecimento global e redes colaborativas globais é que foi possível. Portanto, para dizer que esta ideia de colaborar globalmente, de termos cá parceiros, de reforçar a colaboração, está na nossa matriz e é algo que para nós é muito caro, muito caro. Portanto, é mesmo um gosto tê-los cá. Para terminar, só falar então um bocadinho da inclusão e do papel que tem tido ao longo do tempo. E falar só de algumas áreas que de facto tocam aqui de forma distintiva para nós esta ideia de incluir, de integrar, de pensar numa instituição para todos. O CRID, e aí eu se calhar não vou gastar muito tempo, conhecem bem,
vão seguramente ficar a conhecer melhor. É uma referência. Este nosso Centro de Recursos para a Inclusão Digital. A professora Célia Sousa está na sua gênese. O centro tem vindo a crescer na diversidade de atividades, mas também na competência e nos serviços prestados à comunidade, regional, nacional e também muitas vezes internacional. E, portanto, diria que é na área da inclusão um marco importante. Depois, transmitir que nós temos vindo sempre a acompanhar mesmo alterações regulamentares e de suporte na área académica, onde pensamos sempre do lado da inclusão para que os nossos estudantes sejam cada vez melhor integrados, desde estruturas de suporte que estão da ação social, como ter um especialista na área da língua gestual portuguesa, e temos já há muitos anos esse apoio. Equipamentos para, por exemplo, estudantes cegos, que já há muitos anos que temos esse apoio, e depois acompanhamos de forma, nos regulamentos académicos e na parte académica, esse apoio. De tal modo que, nesta área da inclusão, para não falar, temos vindo também gradualmente a questão das acessibilidades, quer digitais, quer da acessibilidade física, do ponto de vista dos edifícios, também temos vindo a fazer algum investimento para melhorar ao longo do tempo, mas ia chegar a esta ideia que nós hoje temos, de facto, vários estudantes, temos um núcleo de estudantes relevante, com necessidades específicas, e também é porque temos estes mecanismos como o CRID e, mais recentemente, também de apoio complementar, um projeto chamado 100% IN, que é coordenado pelo Dr. Miguel Jerónimo, nesta ideia da inclusão integral dos nossos estudantes com necessidades educativas específicas, que tem várias atividades e seguramente no tempo que vão ficar depois poderão conhecer melhor o próprio projeto. Na área da formação, a inclusão, desde licenciaturas, mestrados, educação acessível, ensino especial, uma pós-graduação distintiva e única de desporto adaptado. Depois, na área da saúde, também temos cada vez mais este tema. Por exemplo, temos agora a decorrer uma pós-graduação na área do autismo. Inauguramos há muito pouco tempo um laboratório para a área da reabilitação, também ligado à dimensão tecnológica, uma coisa chamada Top Lab, e que também acho que pode, dependendo do tempo que vocês, pode merecer a pena essa visita, só para dar algumas notas sobre a importância da inclusão para nós. Temos um curso técnico profissional também em produtos de apoio, que também liga também a estas necessidades específicas e à área de inclusão. E, portanto, este é um tema para nós muito relevante, e, portanto, é com gosto que vamos partilhar, mas seguramente vamos aprender muito também convosco. E, portanto, assim, de forma relativamente resumida, acho que fica assim uma pintura global do Politécnico e da importância que a própria inclusão tem para nós. Ia perguntar, antes de vos passar a palavra, e não querendo ser indelicado, ia perguntar de facto aqui ao seu diretor se quer aqui partilhar alguma nota. Sim, mas de forma muito breve. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer à Presidência a disponibilidade para nos receber aqui. Sabiam que vos íamos receber de braços abertos, já recebemos metade da comitiva, né? A outra metade ainda está para chegar. Conseguiram chegar bem em saúde, com todos estes impedimentos, mas às vezes, se calhar, quando é mais difícil, dá outro gosto. E, portanto, agora o que interessa é que, de facto, aproveitem ao máximo o tempo que vão estar connosco. Não vou, obviamente, repetir tudo o que o Sr. Presidente já disse. Claramente está demonstrado, não pelo discurso, mas pelas evidências do que fazemos no dia-a-dia, a importância que damos à área da inclusão.
e de facto aquilo que é a minha tarefa neste domínio é fácil, porque tenho os melhores profissionais a colaborar. Uma dificuldade que partilhámos a última vez que a Karina esteve cá e logo rapidamente, em pouco tempo, temos a sintonia que temos nesta dimensão, que é claramente o CRID tem crescido, também até em termos de espaço físico, com agora a utilização de mais uma sala para as suas atividades, mas carece de mais pessoas, portanto, carece de mais recursos humanos, e esses recursos humanos, claramente, é a minha função, em colaboração com a Célia, andarmos aqui constantemente a tentar identificar perfis, mas parte muito do trabalho em rede, do trabalho e estreitamente de parcerias com vários parceiros, sejam nacionais, sejam obviamente internacionais. E, portanto, se conseguirmos, ainda ontem, de facto, eu quando começo a pensar nisto e falamos de inclusão, ainda ontem fomos assinar um protocolo a uma escola em Pombal, precisamente com o intuito de mostrar que a nossa escola não está restrita àquela área que vocês já conheceram, está aberta ao mundo, aberta a parcerias, aberta a estratégias que de facto nos possam a todos ajudar a crescer e neste domínio em específico poder tornar a sociedade mais equitativa, que é no fundo aquilo que eu e a Célia temos constantemente andado a discutir. Pode haver daqui a algum tempo, ou melhor, pode não ser necessário haver nenhum próprio presidente para a área da inclusão, que ninguém fala em inclusão, porque, pronto, porque tudo está incluído, digamos assim. Sejamos sonhadores nesse sentido e, portanto, mais uma vez agradecer imenso terem confiado na nossa instituição, virem até nós. Estou certo que vão ser 2 semanas riquíssimas de troca de ideias, de partilha de conhecimento e pronto, e cá estaremos também para receber os colegas depois quando eles chegarem faremos novamente essa recepção, pronto, já na ESEX, mas obviamente para todos se sentirem em casa. Obrigado. Obrigado, Pedro. Rita, não te passei a palavra, porque depois em função, porque depois ficamos aqui para conversar um bocadinho e perceber desafios que podemos ter para concretizar em conjunto. Esta é uma nota só introdutória, mas não queria perder a oportunidade de passar a palavra a quem no fundo está na gênese e que foi veículo para que este encontro esteja a acontecer e seguramente vai crescer a colaboração e as oportunidades também servem. E também, muito rápido, é um gosto ter-vos cá. Nunca ia imaginar que em 2014, acho eu, quando a Karina me entrou pelo CRID, esbaforida. Karina já esteve cá, então, várias vezes. Estava no encontro na Escola de Saúde. Sim. E tinha ouvido falar de livros multiformato e não sabia bem o que era e alguém disse, vá ter ali com o professor. Foi na biblioteca José Saramago. Mas veio para um congresso. Para o primeiro congresso da saúde que foi organizado internacional. Foi esse mesmo. E me aparece e nunca ia imaginar que viéssemos a ter esta parceria na altura e que este percurso acontecesse desta forma tão gratificante. E mais tarde, depois, tive a possibilidade de estar na Universidade Federal Rural, tenho que pensar, Rural do Rio de Janeiro, onde tive a oportunidade de conhecer o trabalho que o Alan tem vindo a fazer nesta área e neste percurso temos trocado muito, uma vez que ele trabalha na área de formação de professores e também é comum, enquanto docente, isso também me é comum, não é? E, portanto, temos trocado muitas experiências e, de facto, foi também ver crescer o Instituto Incluir, que está no seu princípio e com algumas ideias, e o projeto da literatura acessível, que me é muito querido, e que, de facto, ver um projeto nosso que começou em 2013 estar no Brasil, que eu costumo dizer que é um continente, não é? Não é? É um continente. Ver o conceito de livro multiformato ter passado para o Brasil é alguma coisa que só nos pode deixar orgulhosos enquanto instituição, não é? E ter tido o privilégio de agora, desta última coletânea, ser também autora, é de facto muito gratificante. Acredito que daqui, destas 2 semanas, vão sair certamente muitos projetos. Quer dizer que isso é um problema, não é? Sair muitos projetos. É um problema quando nos juntamos. Mas sim, vai ser com certeza um percurso muito rico que vamos percorrer nestas 2 semanas e nesta caminhada que nós acreditamos que é ter uma sociedade mais equitativa e mais inclusiva. Obrigado, Célia. Na conversa, depois seguramente que o Dr. Miguel João também terá aqui a oportunidade de eventualmente falar um bocadinho do 100% IN ou noutros momentos, mas agora não é. Se calhar passar a palavra, não sei, Karina,
agradável passar a palavra. Boa tarde. Primeiro, agradecer, né, a recepção. A gente está aqui também nessa missão dessas 2 semanas, que na realidade a gente tem um histórico já de muito tempo, né, de diálogo, de parceria. E a gente está aqui justamente por conta de uma parceria público-privada que a gente desenvolve lá no Brasil, com o Instituto Incluir, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o Ministério da Cidadania, que é quem incentiva os projetos que a gente vem executando, né? A gente trabalha através de leis de incentivo, então, tanto na área do esporte, como na área da cultura e da educação, são os nossos 3 eixos, esporte, educação e cultura, e todos na perspectiva inclusiva, trazendo bastante acessibilidade, que é o que nos une, né, Célia? Então, a gente está aqui dentro de um intercâmbio de um projeto chamado Esportivamente, que é um projeto de formação de professores em todo o Brasil e no mundo, que agora a pandemia, como a gente passou para o online, deu a possibilidade de a gente atingir outros territórios. Então, até através de uma indicação da Célia, a gente já está com alguns alunos lá de Cabo Verde, a gente teve aluno da França, enfim. Está aberto para o mundo também, né? A gente não tem fronteiras, uma vez que a pandemia também nos colocou nesse lugar de pensar novas possibilidades em termos de tecnologia. Então, para a gente é uma honra, e a gente tem muito aí a agradecer e aproveitar, né, essas 2 semanas e fortalecer os laços entre os poderes públicos e privados, né? A gente tem dialogado e visto também a possibilidade da gente envolver o governo brasileiro nas próximas ações. A gente quer aproximar as nossas ações do Ministério da Inovação, Tecnologia e Acessibilidade, né, e Ciência do Brasil. Eles têm interesse também em aproximar as ações. A gente recebeu um prêmio agora em dezembro, que é o Prêmio de Inovação Tecnológica em Acessibilidade, por conta de um aplicativo que a gente lançou também em 2021. É o aplicativo Literatura Acessível, depois se vocês quiserem conhecer. A gente transformou o que era livro. Na realidade, a gente começou a transformar tudo que era físico em digital, por conta da pandemia. A gente falou, a gente tem vários livros para entregar no Brasil inteiro, por conta de um projeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, Lei Federal. E aí a gente falou, como é que a gente vai entregar? Ninguém podia sair de casa e as escolas estavam todas fechadas. A gente transformou tudo em e-book e transformamos em um aplicativo com os livros em audiodescrição, Libras. Audiodescrição e Libras. E aí a gente recebeu esse prêmio do governo federal, onde começa nosso diálogo mais aprofundado com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí a ideia é que a gente consiga também aproximar o diálogo deles com vocês e fazer esse tripé, né, considerando incluir a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uma parceria, né? E vocês 2, né, no caso, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Politécnico de Leiria e o CRIC, para que a gente possa também mergulhar mais nessa área de tecnologia e inovação, voltados para a acessibilidade e para a inclusão. A gente sabe que é um lugar que a gente precisa também debruçar os nossos estudos e esforços, porque está crescendo e as pessoas com deficiência precisam também dessas tecnologias. Então, de que maneira que a gente pode, dentro da ciência, da inovação, da tecnologia, desenvolver mais produtos, né, mais caminhos, para que isso seja mais acessível. Então é isso. Acho que agora, Alain... Não. Sim. Só antes de passar a lá, Karina Alves. Karina Alves. E qual é que é a sua função? Desculpe, só para perceber a função dentro do Instituto. Sou presidente do Instituto Incluir. Algo relevante, portanto, é só o presidente. É só o presidente. A fundadora e presidente. Muito bem, vai lá. Quero agradecer à presidência a oportunidade, né, acolhida nessa data e, enfim, nesse momento de estarmos aqui reunidos. Trago um abraço querido à nossa professora Célia, do nosso ex-reitor, né, o professor Ricardo Verbara, que foi na ocasião que a professora Célia esteve no Brasil, onde assinamos o termo de cooperação técnico-acadêmico-científica com o Instituto Politécnico e a Universidade Rural. O professor Ricardo Verbara, né, a recebeu. Então, trago um abraço do professor Ricardo Verbara, a professora estendida à presidência do Instituto Politécnico, e um abraço do nosso atual reitor, o professor Roberto Rodrigues, né, recém-eleito reitor da Universidade Rural também, por a oportunidade de receber essa equipe que representa a nossa instituição aqui nesse momento. E um especial e carinhoso abraço à professora Célia, da professora Ana Cristina dos Santos, que é a diretora do Instituto de Educação,
onde se localiza o laboratório que é parceiro do CRIT, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão, que é a unicidade junto com o Instituto Incluir, né? Nós temos um desafio, que é pensar a educação para todos. Esse desafio é um desafio comum e, sobretudo, num contexto da Universidade Rural. Me permita, presidente, falar um pouco da minha universidade. Eu sou um professor que tem um carinho muito grande pela universidade, porque a nossa universidade se chamava Universidade Rural do Brasil. Então, foi a primeira universidade criada nesse território gigantesco, nesse país continental, que é o Brasil, criado na década de 1940, na fusão de duas escolas, a Escola Nacional de Agricultura e a Escola Nacional de Medicina Veterinária. Então, nós somos uma universidade com uma tradição na área rural e que nos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, em função de uma reforma curricular que acontece no Brasil, muitas universidades passaram a oferecer curso na área de humanidades. A nossa universidade também passou a oferecer curso na área de humanidade, e aí se cria o curso de pedagogia, que equivale ao curso de ciências de educação, e aí, em função dessa criação, se institui um mestrado, um doutorado na área de ciências de educação, que nós chamamos, né, de educação lá no Brasil, e isso faz com que aí nasça na universidade uma preocupação com as questões da educação inclusiva, da educação para todos, da inclusão em educação, que é algo que não estava presente na agenda da universidade, na agenda dos nossos debates naquele momento histórico. Então, eu tive a honra de ser aprovado num concurso público logo no início dos anos 2000, e aí nasce com a chegada de dois professores, né, com formação específica na área de inclusão, acessibilidade, de necessidades educacionais específicas, nasce a preocupação da universidade em pensar a inclusão, né, para pessoas com necessidades educacionais específicas, com deficiências. Então, e com isso, né, a Karina, né, que é a presidente do Instituto Incluir, se torna aluna da nossa universidade, doutorando da nossa universidade, ela que já vinha dialogando há alguns anos com a professora Célia por ocasião desse congresso, em que ela esteve aqui em Portugal, e aí nasce esse encontro, um encontro fértil, né, fabuloso com a professora Célia, que foi o pontapé, né, tá ali realmente na gênese do processo dessa parceria que construímos. Para nós é muito bom ter essa parceria, ficamos muito felizes e honrados com essa parceria e desejamos muitos projetos futuros. Obrigado. Só curiosidade, a Universidade Federal Rural tem quantos estudantes? Nossa universidade, olha, nós temos 4 campi, né? Campus Seropédica, são todos na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é uma localização no estado do Rio de Janeiro com menor IDH, na região de muita pobreza do Rio de Janeiro. Então, nós temos 4 campi localizados em Nova Iguaçu, que é um município da Baixada Fluminense, Seropédica, que é o campus mais antigo, esse da década de 1940, inclusive a estrutura arquitetônica da universidade. Eu trouxe fotos, mas aqui em função, né, da dinâmica que nós aqui... Mas eu posso deixar uma pasta com muitas fotos da universidade. A professora Célia, que conhece muitas universidades, disse que ela é uma das mais bonitas do mundo. Eu sou suspeito, né? Ela é considerada uma das mais entre as 10 universidades mais lindas do mundo. Não fui eu que fiz esse ranqueamento, mas está lá. Né? É linda. Ela é realmente... Tem mais vamos então. É linda. Com certeza, o recebemos com muita alegria. E eu não sei numericamente quantos alunos nós temos hoje, porque alguns cursos recentes foram criados. Mas nós temos uma quantidade de docentes bem grande, são mais de 3.000 docentes na universidade, então por aí já você tem uma ideia da quantidade de estudantes, né? E são 4 campos, então é uma universidade com um quantitativo de alunos. O mais interessante, uma configuração socioeconômica que se modificou radicalmente nos últimos anos, precisamente nas últimas 2 décadas da universidade. Hoje a universidade ela tem mais de 50% do seu corpo docente de estudantes periféricos, estudantes de classe popular. Né? A universidade no Brasil ainda, 65 mil estudantes. A universidade... Se eu tivesse que arriscar, ia dizer 50 mil. 65 mil. A Karina já conseguiu consultar aqui pela internet. E nós temos uma configuração completamente diferente, porque nós éramos uma universidade que formava, né, a elite agrária do país. Né? E com as reformas que aconteceram nas últimas 2 décadas, nós atendemos majoritariamente alunos das classes populares. Então, hoje nós temos uma configuração muito plural, o que nos impõe mais desafios
para tornar a universidade acessível. E ainda permanecemos, né, no Brasil, não sabemos até quando, com a universidade pública e gratuita, né? Então, é um desafio com muitas, hoje menos, mas já tivemos muitas políticas de fomento à permanência desses alunos na universidade. Não sei se a gente conseguirá, confesso, manter a universidade gratuita por muito tempo, em função de configurações governamentais no nosso país, mas um desafio gigantesco, é uma universidade gigantesca. João, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde. Nem apresentamos, né? Sim. Vou deixar vocês se apresentarem. Eu sou Clécio Souza, eu sou atualmente CEO da empresa C2C Soluções Digitais. É uma empresa com foco em acessibilidade digital. E eu já tenho uma grande parceria de anos, e muitos, com a Karina e, consequentemente, com o Instituto Incluir. Hoje, todas as mídias, todo o material online do Instituto Incluir é desenvolvido em parceria com a C2C. Então, eu digo que eu já tenho a honra de fazer parte de todo esse processo de inclusão através do Instituto Incluir, e hoje me sinto ainda muito mais honrado com a recepção de vocês, com a oportunidade que vocês estão abrindo a gente, para que a gente possa ampliar tanto os nossos conhecimentos, quanto o que a gente já faz. Então, acho que essa troca, como tem sido comentado aqui na mesa, essa troca dessas 2 semanas vai ser muito singular, muito importante, acho que principalmente para a gente. Acho que a gente vai aprender, a gente vai conseguir agregar o que a gente já faz hoje, muita coisa com o que a gente vai aprender com vocês nesse período, e acho também, como a professora Célia falou, que a gente vai ter muitos problemas para resolver, projetos que nascerão nesse período. Então, sendo breve, muito obrigado pela recepção de vocês, e que a gente tenha aí esse primeiro período de 2 semanas, muitas alegrias nas nossas trocas, muito conhecimento. Muito bem, obrigado, Clécio. Boa tarde, eu sou o Patrick Souza, sou diretor de esporte no Instituto Incluir, e desde como foi muito utilizado, desde a sua gênese, a Karina, uma grande amiga e parceira de trabalho. Nós já nos conhecíamos em outros encontros, em trabalhos oportunos. A Karina, sua formação inicial em Psicologia do Esporte, eu, minha formação inicial em Educação Física no Brasil, e atuando com o segmento esportivo e paralímpico, em algumas delegações, em eventos externos e internacionais, e já trabalhava com a Karina em outros momentos. E aí, no surgimento da fundação do Instituto, a Karina se aproxima e me faz o convite de estar um pouco mais próximo. E ela que ama tanto o esporte, é tão envolvida com o esporte, mas na perspectiva já mais plural e diversa, que é o Instituto Incluir. E então, coube a graça desse convite, eu, em primeira mão, aceitei, acalorado e feliz pela grata honra de estar junto com ela, tocando toda a parte de esporte, voltado para a inclusão e acessibilidade. Então, hoje no Instituto, eu exerço essa função, e muito mais do que isso, uma causa que eu já estou envolvido há bastante tempo. Um motivo de muita honra e alegria, essa recepção tão calorosa, tão próxima assim do Brasil, que nós somos muito humanos lá também, então a gente se sente muito em casa, desde que a gente chegou aqui no IP, desde a motorista que foi nos buscar, a gente já sentiu muita vontade, ainda mais pelo percalço que nós passamos, né? Essa jornada, uma viagem da viagem para chegar até aqui. Passamos na Itália, não fomos tão bem recebidos, e na França também não, quando a gente chega aqui, agora chegamos de verdade. E a Célia é uma pessoa muito querida, só conheci virtualmente, ali, já deu um abraço, você existe, Célia. Isso é muito legal, né? Em tempos pandêmicos, a gente humanizar as relações, é um dos nossos objetivos também, não é um avatar, são pessoas, e empresas e instituições precisam de pessoas, a estrutura física ela só se exerce e se impõe na medida que as relações interpessoais se desenvolvem, e isso é muito grato, encontrar parceiros e amigos que têm uma causa nobre, que é desenvolver a humanidade, a equidade de todos e todas. Então, estou aberto e com certeza vou aprender muito, estou sedento para trocar com os amigos europeus agora, de verdade. Muito obrigado, Patrick, e bem-vindo também. Esta relação do desporto e da inclusão é também muito cara. Eu referi a pós-graduação em desporto adaptado, e seguramente haverá aí também esta área para seguramente trabalhar. Tinha só aqui, e agora, enfim, eu acho que podemos e devemos aproveitar aqui para conversar um bocadinho. Eu tenho uma ou duas questões de curiosidade, que é nesta parceria público-privada, onde tem o Ministério da Cidadania, não é?
e depois a Universidade Federal Rural, não é? E o próprio Instituto incluir, que no fundo resulta, se percebi bem, deste apoio também do próprio Ministério da Cidadania e da relação com a Universidade Federal Rural. Sendo autónomo, mas tem muito esta ligação, não é? Se percebi bem. E é perceber que o Instituto Incluir está fisicamente na Universidade Federal Rural ou não? Não. Basicamente, ele está em outro espaço. Outro espaço. A gente tem um escritório e a gente funciona em espaços de parceiros. Por exemplo, a gente tem os projetos de paradesporto. Então, a gente está dentro de outras instituições, como o SESI. SESI Rio de Janeiro, né, que é a FEJAM, FIES, Sistema S. Então, a natação funciona numa piscina de um parceiro, a bocha na quadra de um parceiro. Se a gente tivesse aqui em Portugal um polo aqui, podemos fazer uma bocha, um basquete no ginásio de vocês, Pereira? Ok. Então a gente vai combinar o horário e vai fazer ali a atividade. Os espaços físicos, a gente funciona em outros lugares. Só o escritório, a parte de gestão, que a gente tem um endereço que não é da universidade. E nesta, não sei se é o Instituto, a Universidade, desculpem, sim, é curiosidade para tentar perceber. A Universidade é só parceira em projetos específicos ou é associada deste Instituto? Porque nós temos várias instituições aqui, para dar um exemplo, sei lá, incubadoras de empresas, centros tecnológicos, associações empresariais, que nós Politécnico de Leiria, enquanto instituição desses professores, somos associados, não é? Existem outros associados. A universidade é associada ao Instituto ou não? Ou é uma coisa totalmente independente? É, o laboratório. O Instituto Incluir, ele inclusive se tornou uma pesquisa de doutorado. A primeira no Brasil, inédita, a professora Célia fez parte da banca, onde a pesquisa de doutorado de Karina, ela problematiza uma relação muito tensa aqui no Brasil, que é essa questão do público e do privado. Isso no Brasil é algo um pouco tensionado, não sei como é aqui em Portugal. Mas nós temos problemas gigantescos e cujas soluções estritas para o público não estão postas, porque nós somos 220 milhões num país de dimensões continentais. Então, o que a Karina faz na pesquisa de doutorado dela? Ela pesquisa como a parceria público-privada via projetos incentivados, né, lei de incentivo, pode dar conta de demandas sociais que não conseguem ser atendidas, né, com os braços do governo. O governo precisa se fazer presente de uma outra forma. Aí vem o Instituto Incluir, que é uma ONG, né, que é uma organização social, que a Helena pode explicar melhor sobre isso, que foi a pesquisa dela, onde a universidade é a bússola. A universidade, junto com o Incluir, a universidade representa materialmente quais são as demandas da sociedade. E o Instituto vai lá e executa, porque nós não podemos executar o recurso público que vem do privado, porque nós somos uma instituição pública. E, então, o Instituto Incluir, né, nós, enquanto universidade, definimos quais são as demandas da sociedade, apontamos, a partir das nossas pesquisas, quais são as demandas da universidade, e a natureza da instituição, que é o Instituto Incluir, permite captar os recursos por lei de incentivo, tudo fiscalizado pelo governo, e atender a demandas. Pelas ações, as ações, isso que nós implementar e executar os projetos, sim, a coordenação científica do que é das necessidades da universidade, e o governo mete o financiamento, e ele tem exatamente. Porque a natureza administrativa, organizacional no Brasil, em relação a essa questão do público privado, é um pouco complexa. Então, a gente tem essa solução que é a lei de incentivo. Muito bem, já percebi. E bem, portanto, nós temos aqui áreas de colaboração importantes que podem acontecer com o Instituto Incluir, mas seguramente também explorar áreas de relação com a Universidade Federal Rural, algumas que podem ser sinérgicas e, portanto, envolver ambas as instituições, outras que podem ser independentes e, portanto, é esse tipo de projetos e colaboração que vamos explorar nestas 2 semanas que aqui vão estar. Já trazem alguma agenda na perspectiva de objetivos concretos que gostariam de levar daqui depois destas 2 semanas? Alguns destes tais projetos que vão surgir já trazem algumas ideias específicas ou não? Sim. Eu até ia falar antes, que bom que ficou para agora. A gente, na realidade, quer dar continuidade ao Esportivamente.
Esta coisa eu percebo, é esportivamente, não é? É desporto. É porque como ele é esportivamente, porque ele é aprovado na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, mas ele é um projeto de formação, então a gente coloca ele dentro da área da educação, mas como a lei é do esporte, a gente mistura os nomes, por isso o esportivamente. Esportivamente é assim, tipo, vamos lá ver. É do desporto, isso eu percebo, não é? Mas não é só do desporto, é no fundo... Formação. É uma formação que é aberta... Formação, não é de educação. Sim. Não é de educação, sim. É uma coisa que faz a interseção das áreas. A minha dúvida era se era educação ou era de ser online para chegar ao... Não, é educação. Educação. Onde a gente envolve várias universidades, vários professores de escolas públicas. Então, dar continuidade a esse projeto, porque a gente está fechando ele agora em fevereiro, fazendo esse intercâmbio aqui em janeiro e março, com a ida da Célia, né? Fevereiro e março. Inclusive, não sabe que eu vou, né? Mas eu acabo. Talvez fique registrado o ok. Se é para ficar de estado, vai se tiver autorização. Já teve aqui o pedido de autorização. Brasil. Alguém já pediu por vocês, A gente já está até pensando nas conferências que a gente vai fazer lá. Vamos ter margem para negociar. Vamos dessa parte, vamos negociar. E aí até... Oi? Não, e é só, esse projeto está a terminar, portanto, o desporto e educação, e na área da formação de professores para incluir ou para trabalhar a parte do desporto, imagino que será por aí também relaciona muito a coisas que fazemos e muito interesse em perceber que vocês querem fechar e apontar um caminho de futuro para esse projeto. A gente quer fechar e a gente, na realidade, já fez o processo de 2021, que é de captação, né? Aprovação e captação para execução em 22, 23. Ok. Então a gente já fecha esse abrindo o outro. Isso. Tá? E para além da participação da professora Célia, se tiver autorização por ir ao Brasil, como é que nós, não sei, Pedro, se também será para trabalhar nestas 2 semanas seguramente, como é que nós conseguimos ter uma participação, se calhar, ainda maior nesse projeto, mais ativa, ligando ao desporto, enfim. Assim, aí que entra. Aí, enfim, toda essa articulação e diálogo que a gente vem fazendo, e por conta da nossa aproximação lá com o governo federal, na recepção do prêmio em dezembro de 2021, a gente conversou muito proximamente com a Secretaria Nacional de Paradesporto. Okay. E aí a gente se envolveu em algumas ações, e a gente está se envolvendo em outras. Então, em 2022, a gente vai fazer bastante coisa em parceria. E uma delas aí é quando vem o público dizendo para a gente o que eles estão precisando e não estão dando conta de fazer, que é a formação. Eu falei, bom, a formação a gente já vem fazendo com algumas universidades, e falei daqui da nossa parceria, e eles têm super interesse de que a gente possa ampliar e dar as mãos para que a gente possa fazer junto com eles e para eles também. Então, essa é uma pauta, acho que Ou seja, podemos participar nesses processos de formação com vários professores nossos. Eles têm 2 demandas, e aí bem específicas e voltadas para o paradesporto, que é gestão no esporte, especificamente no paradesporto, mas no esporte, e a formação de professores voltadas para cada modalidade. Então, isso é uma coisa que o Instituto Incluir já vem fazendo há um tempo, né? A gente tem a expertise do Patrick, enfim, que é o nosso encontro esporte que nos uniu, na realidade. E eu acompanho muito vocês também nas mídias, e desde a conversa que a gente teve em outubro, né, Pedro? E aí a gente conversou muito sobre CRI de esporte, enfim, o que a gente faz lá. E aí comecei a acompanhar vocês e descobri também que vocês, Leiria é a cidade do desporto, né? Cidade Europeia do desporto. E aí a gente falou, caramba, a gente precisa fazer alguma coisa mais juntos, né? E aí, por que não a gente também aproximar essa Secretaria Nacional que está com interesse em formação, que é uma expertise que a gente desenvolveu. Acho que é uma boa área importante no âmbito da Cidade Europeia do Desporto. Nós, Politécnica, em particular a escola e os seus professores na área do desporto, tivemos um papel muito importante na candidatura, na redação da candidatura, na participação. Vamos ter também na execução de muitas atividades. Acho que, no mínimo, porque liga à inclusão, seguramente está na agenda, devem visitar o pavilhão que foi inaugurado há 2 ou 3 meses, nas Cortes, que é o pavilhão 100% inclusivo em Portugal.
pensado de uma ponta à outra para esta área da inclusão, desde os balneários, tudo. E, portanto, acho que merece a pena essa visita a esse pavilhão, se tiverem tempo nestas 2 semanas. E depois, eu acho que aqui há realmente um trabalho de colaboração e de estabelecer aqui que áreas, que professores, de que forma, e se calhar há aqui margem para termos uma colaboração até protocolar para esta área da formação com o Instituto Incluir. É uma área realmente que... Está ótimo. É o que... Essa é a prioridade. Tá. E é da onde nasce, né? O Instituto ele nasce do esporte. Essa é a vossa prioridade Aí para depois este... a gente foi entendendo que o esporte ele é educacional e a gente trabalha muito no eixo do esporte educacional. Só para fazer essa observação, porque eu depois também fiquei a saber todas estas coisas, mas quantos livros já são, Karina? Quantos livros multiformato? As histórias? 10. Nos 10 livros de histórias infantis da Karina, há sempre uma criança com uma deficiência que é através do desporto que supera os seus medos, se sente incluída. Portanto, o projeto, o Instituto Incluir utiliza, de facto, o desporto como uma verdadeira estratégia para a inclusão. Portanto, e daí esta relação tão próxima. Mesmo na CAN, acho que não vou dizer nenhuma asneira, se disser, ninguém me vai desmentir, portanto, passa a ser verdade, não é? Não, mas acho que esta área da inclusão, na candidatura de Leiria Cidade Europeia do Desporto, foi muito importante. Foi muito, sim. E Leiria apresentar-se como uma cidade que, do ponto de vista desportivo, inclui e que está preparada para todos. Sim. Há coisas que foram acontecendo, sei lá, lembro-me da pista de gelo inclusiva que chegou a acontecer, preparada. Este pavilhão agora 100% inclusivo. Só um apontamento, é verdade isso, e agora na própria execução, portanto, há financiamento para os clubes e associações, há um júri que está designado e que vai avaliar as candidaturas onde o desporto para todos é, de facto, um dos pontos a ser considerado. Portanto, digamos que ganha mais pontos se determinado evento estiver a pensar. E, portanto, é a primeira vez, e eu tenho acompanhado as cidades europeias, portanto, todos os anos há uma cidade europeia de desporto em Portugal, ou capital europeia, se for, no caso agora foi Lisboa, e o que tem acontecido é um financiamento quase exclusivo às modalidades federadas, aos grandes eventos, etc. Leiria tentou romper com isso, e vamos ver se daqui para diante depois as outras também, porque não é só olhar para a nossa, era tentar ver se esta mentalidade depois era adotada pelos seguintes, que é também haver a preocupação, não ser só o desporto competitivo, o grande evento desportivo, mas também a atividade física, o exercício físico, o desporto para todos, etc. E, portanto, eu fiquei muito contente com essa decisão por parte da nossa autarquia. Somos 3 elementos do júri, eu tenho a responsabilidade de ser o presidente e, portanto, estou desejoso de ver o que é que vem de candidaturas para esse financiamento. Muito bem. Mesmo E só dizer que se o Sr. Presidente tiver disponibilidade no dia 20, às 5 horas, no auditório 2, vamos precisamente discutir o desporto para todos. Em parceria com a Câmara Municipal. Vamos fazer precisamente aí. Bacana essa temática, essa problemática, que é um projeto que eu também lá no Brasil faço parte da gestão do Conselho Regional de Educação Física, que gera 2 estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo, são os profissionais de educação física. Então fica sobre a minha custódia toda a temática do Paradesporto, por conta da minha experiência, minha fusão junto à Karina, e apresentamos junto à Câmara Federal, recentemente, em 2021, um debruçamento de algumas pesquisas que mostram o quanto o esporte, para as pessoas com deficiência, como na perspectiva da política pública, ele é infinitamente menor. Menos de 16% do número de projetos esportivos são voltados para a inclusão social das pessoas com deficiência, né? Sobretudo, que é a temática dessa extrema vulnerabilidade que o Instituto Incluir se propõe a fazer. Então, são crianças, jovens e adultos com algum tipo de deficiência e que, inevitavelmente, vivem em vulnerabilidade financeira, social. Então, a importância e essa proximidade das entidades governamentais, com premiações e selos e chancelas, é justamente pela necessidade urgente do atendimento dessa demanda, que é uma demanda pública. Aí também temos uma relação forte a explorar, seguramente, não é? Quero, voltando a falar da pós-graduação, mas mesmo dentro da pós-graduação, do que me lembro, nós temos, para além de professores, eu diria que de carreira,
de professores a tempo integral do Politécnico. Temos também convidados, nomeadamente do Comitê Paralímpico Nacional. E atletas com treinadores de atletas. Não fazia sentido uma pós-graduação destas não ser criada com o cunho do Comitê Paralímpico de Portugal. E, portanto, para nós é claro um motivo de satisfação enorme se a temos que seja com o cunho do Comitê que rege toda esta dimensão. E, portanto, temos muitos professores. Que é uma parte também que o Patrick tem essa Sim, eu trabalhei durante alguns anos no alto rendimento, viajando a alguns países do mundo, com o alto rendimento. A Karina também vem do alto rendimento, e a gente, a Karina, na verdade, né, com toda a sua ideia e visão estratégica, nós rompemos, né, institucionalmente essa pirâmide, da onde o alto rendimento não se torna mais um foco de estudo e trabalho, porque nós somos voltados para a base, que é a base da pirâmide. E se tornou uma necessidade tão latente na nossa sociedade que o alto rendimento, ele naturalmente ele exclui. Então, quando você oportuniza, você até reoxigena um sistema que está sobrecarregado. Então, o alto rendimento precisa de projetos como o Instituto se debruça, porque através de projetos onde você atende a base, que é uma necessidade muito maior e plural, você oxigena e reoxigena a possibilidade de detectar futuros talentos, não só para o esporte, mas para a vida. Então, eu vim do alto rendimento durante muitos anos com o Comitê Paralímpico Brasileiro, como preparador físico, auxiliar técnico, diversas competições internacionais, e a partir desse encontro de carreiras, de corações, né, com a Karina, a Karina me convida para a gente atender essa demanda, que é uma demanda excluída. Então, tudo está conectado, né? É muito bacana. E também a questão que temos vindo a fazer um trabalho a nível nacional, e nós também com a questão do estudante atleta, não é? Também há aí um trabalho importante. Bem, eu acho que, não sei agora, Rita. Não, eu é só cumprimentar, dar as boas-vindas e conto aqui com a Célia para identificar também em que aspecto é que eu poderei ajudar, não é? Apoiar alguma ideia que surja aí. Mas dá-vos as boas-vindas, está bem? Corra tudo bem? Gratidão. Miguel. Eu também vos saúdo, dou-vos as boas-vindas. Tenho aqui um percurso na casa de 34 anos, portanto já estou cá há um tempo. Normalmente esta intervenção acaba com já mantém os seus bons presidentes. Esse é o quinto. E a minha parte deles fizeram duas metades. Eu fui durante 15 anos administrador da ação social, portanto habituei muito por essa via, porque tem a ver com as bolsas de estudo, tem a ver com o desporto, tem a ver com os serviços médicos, com os refeitórios, com as residências de estudantes. Portanto, no fundo é uma empresa aqui dentro que toma conta desses serviços, com mais de 100 pessoas a trabalhar. Portanto, fazemos grupo com o próprio Politécnico, tendo uma autonomia administrativa e financeira, e habituei-me muito com isso a dar um valor enorme à necessidade de incluir estudantes. Passei, como nós vivemos também, um ano inteiro dedicado à inclusão. Fizemos centenas e centenas de atividades que foram muito interessantes e conseguimos internamente, um bocadinho na cena do que falávamos, normalizar o relacionamento com os estudantes com necessidades específicas. As senhoras deixaram de os tratar como coitadinhos e passaram a perceber que até um desafio pode fazê-los crescer, porque é pelo falhanço que muitas vezes nós conseguimos que os outros atinjam as oportunidades e sejam melhores do que aquilo que são. Eu, neste momento, a convite do Sr. Presidente, um convite que me honrou muito, entre outras coisas, estou a coordenar esse projeto 100% Vinho. Foi um projeto que eu, antes de participar nele, me entusiasmei imenso, porque acho que está muito coerente, e eu falo à vontade, não fui eu que o imaginei, eu participei, no fundo, dando o meu contributo, mas está muito bem alinhado, tem um conjunto de medidas que são muito inovadoras e vou ter, com certeza, a oportunidade e muito gosto em vos apresentar, porque acho que é completamente inovador e fora da caixa, como se costuma dizer, e principalmente foi criado para ser replicado como uma boa prática, nomeadamente junto de instituições de ensino superior.
Portanto, vou ter todo o gosto em partilhar convosco e estar à vossa disposição depois para falarmos daquilo que são as dificuldades e as oportunidades e aquilo que, no fundo, corre melhor e corre menos bem. Não sei se há aqui algum assunto que queiram aproveitar esta reunião. Seguramente estas 2 semanas vamos ter outras oportunidades para nos cruzarmos, pois em função do horário, dia 20. 17 horas. Vamos ver se tentar. Sei que tenho uma coisa ao fim da manhã na Covilhã. Ao fim da manhã. Ao fim da manhã, portanto, à partida. Eu tenho uma... Mas já estou cá. 20 de manhã. 20 já cá está. Dia 20 sei que tenho uma coisa às 11 horas na Covilhã. E depois. Covilhã é perto da Serra da Estrela. Onde há neve. Não vou lá por causa da neve. Querias dizer, Karina? Sim, porque o presidente perguntou sobre as ações que a gente já gostaria de deixar aqui. Eu falei do esporte e a questão da tecnologia, que aí fazendo também a várias mãos, a gente pensar enquanto Universidade Rural, Federal Rural do Rio de Janeiro, vocês e a gente incluir, o que a gente pode pensar em termos, e aí pensando no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o que a gente pode pensar em conjunto e fazer também a união, né, a parceria entre... Inovação tecnológica, acessibilidade. Isso, exatamente. Eu acho que merece a pena uma visita ao Hub de Inovação e Saúde, se calhar marcar com uma Maria, o próprio enfim, com o Jaime, do Autoclave. Eu acho que há ali coisas que estão a acontecer que vale a pena conhecer, aproveitar se calhar também ir à inovação social, lá em Equador, enfim. Inclusive, aproveitando a oportunidade, presidente, seria muito grave que o senhor nos aceitasse, junto com a professora Célia, que fizéssemos, né, o pós-doutoramento aqui, né, já aceitaram, né, exatamente nessa direção, de pensarmos em inovação tecnológica e acessibilidade, que é uma demanda que está na pauta, né, está na agenda no Brasil, eu acredito que aqui em Portugal e no mundo, né, e a professora Célia é uma referência mundial, não é só na Europa, né, no Brasil, por exemplo, ela é bastante conhecida. Com estes casais, eu a partir da manhã fico aqui no cor-de-rosa. Não esqueçam que está a ser transmitido. Cuidado. Portanto, amanhã vou ter que ir casar cor-de-rosa. Bem, acho que também nessa área há aqui bastantes oportunidades. Nós temos também algum trabalho realizado, mas sobretudo temos muita coisa para fazer e que precisamos de facto de parceiros. E estão aqui muito bem acolhidos e integrados, e a Célia e o diretor seguramente nos vão acompanhar e precisarem da presidência nestas questões mais formais também, disponibilidade total para encontrar as condições para que os projetos se concretizem e aconteçam, não é? E, portanto, toda essa disponibilidade. Nós temos aqui uma lembrança, uma coisa simbólica, tendo em conta que andaram a passear pela Europa, que foi mesmo simbólico, porque nós estávamos cá fechados. Então, o que é que aconteceu na vossa viagem? O que aconteceu? Uma lembrança muito simbólica, na verdade, mas a viagem era direta, posso falar? Como é que vamos parar em Itália? Porque cancelaram nossos projetos no aeroporto e desmembraram. Colocaram a gente para fazer Itália, Zurique já virou França e São Paulo depois. Sim, ele teve uma Bom, por isso demorou tanto. Às 6 horas da tarde podemos falar. Era TAP, vocês vinham. Lá estamos. Não foi TAP dessa vez. Mas era a tripulação, não é? Oi? A tripulação. Falar a tripulação tinha deixado no mesmo dia. é outro tema agora para pegar. Cancelaram 60 voos nesse mesmo dia.
Já digo para ver se Isso 6 horas da manhã, 7 horas. Será que alguém lá embaixo nos tira uma fotografia? Para tirarmos uma foto lá embaixo. Sim, eles Uma foto queriam do tirar. Politécnico para ficar. E aproveitar que a gente está Para depois fazendo. divulgarmos no nosso site. E deixar o convite também para que vocês possam conhecer lá no Brasil as nossas instalações e ações. É massa. Ai, mas você é legal. Está no teu carro que eu ia dizer. Não. Eu estou a dizer em relação a isso. Eu vou em abril, então. Eu também perguntei em relação a você. Se está autorizado. Mas em março, eu fui em abril. O convite está feito. Abril e março, vai até. Estamos?